Bom dia, começando a nossa live de fechamento da Comissão de Equidade de Gênero. Vou convidar aqui a Paula Mota para conversar com a gente um pouquinho. Na verdade, estou assinando para ela, não estou convidando ainda. Convidei. Oi, Paula! Oi, Beta. Eu sempre fico com medo dessas coisas não darem certo. Eu também. Mas dessa vez funcionou. A última vez que eu fiz a live com a Déia, eu fiquei toda preta, não me vi. Que coisa! Bom dia a todas, bom dia a todos. Então, hoje a gente vai fazer essa live que é muito especial para mim e para as gurias, né? A comissão toda em peso vai aparecer aqui, a gente vai fazendo uma troca de cadeiras, porque o Instagram só permite 2 pessoas por vez. E, enfim, né, a gente vai conversando aos pouquinhos, mais sobre as impressões do que foi feito, do que ficou para fazer. Ainda tem muito trabalho para fazer, né? Não vou nem adiantar os números e as coisas que a gente vai conversar. E não sei, vou só me apresentar brevemente. Eu sou a Roberta Delvais, eu coordenei a comissão temporária. Ela durou um ano, um pouquinho mais, em função da pandemia ali. Ela primeiro teve 6 meses, depois foi renovada por mais 6 meses. Foi uma das primeiras comissões de equidade de gênero dos conselhos referendada pelo plenário, né? Um plenário que nessa gestão era bastante masculino e de titulares a gente tem muito poucas mulheres. E ele foi aprovado por unanimidade. Hoje, inclusive, as chapas que se apresentaram das eleições, todas elas trouxeram muito mais mulheres titulares do que antigamente. Isso já mostra um cenário que é um pouco otimista, mas mesmo assim a gente precisa construir políticas para garantir que esse cenário se mantenha. Então, não sei, eu acho que brevemente apresentada, Paulinha, eu vou pedir para tu te apresentar, para falar um pouquinho das tuas impressões. Obrigada, Beta. Primeiro a começar aqui das integrantes, né, das nossas 5. Mas é como a Beta falou, a nossa comissão existe desde o ano passado, de agosto a setembro, né? Acho que foi mais ou menos isso, o momento da criação. E nós somos compostas por 5 mulheres distintas. Eu sou uma arquiteta que faz parte de um coletivo que se chama Coletivo Turba, né? Que busca trabalhar ações colaborativas no espaço urbano, né? Através da perspectiva de gênero. E eu fiquei muito contente, assim, quando a gente formou a comissão, né? Com as nossas representatividades, assim, depois vai entrar a Bia, a Marisa, a Cláudia, né? Somos mulheres com atuações distintas, mas com esse entendimento, né, da necessidade, da urgência de trabalhar a mulher dentro da nossa profissão. Então, acho que ela foi uma comissão muito proveitosa, porque nossos encontros sempre também eram muito debatidos e muito respeitosos, né? Acho que teve uma questão entre nós, assim, feminina, interessante, o que é muito legal também, eu vou falar do meu lado, porque eu sou mais nova, né? Eu sou mais nova da equipe. E a gente sempre teve essa troca muito horizontal e sempre muito bom aprender com as gurias, né? Porque como trazem outras experiências, acho que isso de ser uma comissão transgeracional foi muito importante, né? Pelo menos para mim, assim, acho que as nossas construções de debates, né, eram muito ricas nesse sentido. Então, eu senti muita falta esse ano da gente se encontrar ao vivo, assim, porque Sim, realmente era um momento bom, né? sim. E, enfim, Paulinha, acho. uma coisa que tu falou que me chamou muito a atenção também, né? O fato da gente trabalhar como coletivo mesmo, né? De ninguém pegar um papel e uma caneta e sair construindo alguma coisa sem a gente amplamente discutir, e não só entre nós, né? Tu acompanhou desde o início. A nossa primeira ação, eu achei assim, para mim foi bem marcante. A gente redefinindo os objetivos,
a gente não se sentiu capaz, mas não por falta de capacidade nossa, mas por realmente querer fazer uma escuta. E foi o primeiro workshop que a gente construiu, que para mim foi super importante, que ele nos trouxe uma resposta que não era o que a gente imaginava, não sei, que a gente não trabalharia só para dentro do conselho, mas para dentro e para fora também, né? A mulher na cidade, todas essas questões. Isso para mim foi assim bem legal, foi um aprendizado também. Uhum. Não, verdade, concordo contigo, Beta. É isso, a gente tem uma representatividade, a gente tem um papel, uma importância, né? A gente ocupa uma cadeira, né? Num conselho, a gente está representando mulheres e a gente sabe que, na verdade, a gente não representa todas as mulheres, todas as esferas, todas as camadas, né? E aí, realmente, nesse momento do debate sobre como que nós poderíamos pensar políticas inclusivas para nós, a gente se deu conta que é isso, que não somos 5, não tínhamos como alcançar toda a pluralidade, né? E resolvemos, então, fazer esse evento, que foi a oficina, né? De futuros possíveis, que realmente foi bem interessante, porque trouxe outros olhares, né? E aí a gente conseguiu fazer também de uma maneira dinâmica, horizontal, metodológica, né? Dividir grupos, chamar outras colegas, né? Foi um evento fechado também pela questão da construção, de qual resultado a gente queria, né? Mas a gente acredita nessa comunicação direta, né? Acho que é um dos objetivos também que o Nito falou. A gente tem bastante coisa ainda para continuar na construção. E acho que ampliar esse nosso contato com as nossas colegas e profissionais vai ser bem, bem, bem importante, né? Tem também toda a tua relação prévia, né? Com a turba e tudo que tu trouxe para nós. Na minha opinião, foi super importante também. Não só a tua experiência, mas inclusive uma rede de contatos, né, que tu já estava construindo, uma rede latino-americana de mulheres. E essa rede, estou meio que dirigindo uma pergunta para ti, né? Óbvio que essa rede, eu acho que ela é algo que a gente começou, que a gente participou no nível BR, né? Porque é uma coisa que é importante explicar, assim. Existe a instância CalBR e a instância RS. A gente aqui na nossa comissão trabalhou com os nossos pares, mas no CalBR foi feito um diagnóstico bem legal, né? Deixando bem claro, com números, com ciência, que a mulher é a maioria na nossa profissão e será mais, seremos 70% mulheres pelas estudantes que estão aí na graduação. E o espaço de trabalho ele não é proporcional a esse número, né? A quantidade de emissão de RRT, os cargos de maior remuneração não são ocupados pelas mulheres. Então, assim, misturando tudo, né? A construção da rede, o entender as questões científicas, a gente tratar esse diálogo, eu achei que é algo assim que está só começando, né? Que a gente ainda tem muito para construir. E aí, assim, te provocar um pouco como é que tu enxerga o futuro, assim, dessas redes, desses diagnósticos, desse trabalho. Uhum. É verdade, Beta. Acho que participar com esse duplo papel, né? Eu acho que enquanto arquiteta, profissional, também ainda com uma atuação nesse sentido, e uma atuação no coletivo, me ajudou a me aproximar mais tipo de pautas, realidades, e principalmente também eu cruzo bastante porque com a Cláudia e com a Bia, que acabam tendo atuações externas bem fortes, né? A Bia do Mulher em Construção e a Cláudia em atuações em comunidades, assim. Acho que isso, aí eu falo da parte da turma, assim, foi bem importante, porque, assim, gênero já é algo que eu estudo razoavelmente desde 2017, assim, né? Então já faz um tempo que a gente consegue fortalecer essas redes mesmo. E muitas, muitas, muitas mulheres estão trabalhando em prol disso hoje em dia. E eu acho que é interessante que a gente consiga cada vez mais fortalecer essas redes, né? E do que a gente já entendia e conseguiu aplicar no nosso conhecimento é quando a gente fala da questão do cooperativado, né? Tipo, como as mulheres trabalham. Então, esse fortalecimento de rede é essencial. Acho que nesse momento de pandemia,
Foi difícil por várias coisas, mas teve de fato um lado positivo da facilitação de tu conseguir se encontrar com outras mulheres de outras regiões do país de uma maneira mais rápida, né? Que é isso, assim, tu tá online, tá conectada, a gente consegue fazer reunião ao mesmo tempo com mulheres do norte, nordeste, com amigas latino-americanas que estão em outros países, né? Então, esse momento de pandemia ajudou a encurtar as coisas e ver que é possível ter outras formas de diálogo. Então, acho que isso foi bem interessante. E junto às outras nossas colegas dos outros departamentos, né? Então, tipo, acho que isso foi legal. Então, acho que é importante que a gente permaneça com isso muito vivo dentro de nós, assim, para a continuidade dos projetos, né? A Turba, também a ideia dela sempre foi trabalhar em rede, né? Que a gente consiga fazer essas parcerias, porque a gente consegue se alimentar, isso que é interessante, de tipo assim, entre atuação na prática e atuação de pesquisa mesmo, sabe? Então a gente consegue compor de diversas formas. Por exemplo, as pesquisas sempre dão sustento para ações, né? Porque a gente consegue, tipo assim, é importante ouvir a realidade das mulheres do local, mas tendo todo o embasamento das estatísticas de onde essas mulheres estão, como que elas sofrem, quem elas são, né? Raça, classe, a gente consegue fazer ações mais redondas, né? Então, tipo, pensar, o que é importante nesse espaço público para essa mulher, o que seria bom olhar para cá, já que, sei lá, mulheres estão na região tal, são a maioria que estão sofrendo, vamos ver o que elas precisam, vamos entender as suas ruas, suas calçadas, suas praças, né, seu cotidiano. Acho que isso, todas as pesquisas que as comissões, mesmo que não estejam firmadas não, né? Mas que não sejam oficializadas, elas dão sustento para esse tipo de trabalho. E como a pesquisa tanto a que a gente fez, quanto a que o KBR fez, provaram assim o que a gente tinha como suspeita, como o espaço público é compreendido pelas mulheres e pelos homens totalmente diferente, né? Os protocolos que as mulheres têm para atravessar uma rua, e o entender o espaço público como espaço vulnerável, como se sentir vulnerável, chamou muita atenção na pesquisa. O transporte público ser alvo de assédio e todas essas questões que, com esses dados, a gente consegue, então, né, entender que onde trabalhar, né, tomar decisões políticas, enfim, né. Uhum. Sim, exatamente. É urgente a gente pensar as cidades com perspectiva, porque é bem isso. A gente tem a vivência do corpo, né? E existem estudos mais atuais de que corpo é território. Então, a gente vive no nosso corpo as opressões do território, né? Então, realmente, não tem como fugir dessas máximas que é a gente sofre assédio, a gente escolhe caminhos diferentes, a gente escolhe os horários que a gente vai para a rua, né? A gente escolhe o caminho que a gente faz, a gente escolhe o lugar que a gente vai frequentar. Porque, enfim, a gente sofre de diversas coisas, né? A gente sofre assédio. Então, é impossível a gente não adaptar nosso corpo, infelizmente, a esses contextos, né? Então, para que a gente diminua essas desigualdades sobre os nossos corpos, é importante que a gente É. atue em prol disso, né? Uhum. Paulinha, a Gabi está dizendo aqui que a gente já tem que, dentro de uma hora, trocar. Obrigada por esse papo assim, super curtinho. Recadinho Uhum. final, assim, um tchau, um até daqui a pouco. Ai, sim. Bom, foi muito bom, né? Estar com vocês e construir tudo que a gente construiu, assim, em prol da categoria e de todas as mulheres, né? Porque a gente trabalha para a sociedade, assim, então, esse de dentro para fora que a gente sempre fala. Foi muito bom, espero vê-las em breve, né? Dentro desse contexto. E tô louca para ver as gurias falando também. Uhum. Obrigada. Obrigada, beijinho. Obrigada. Vou pedir para tu sair, porque eu não tenho o xizinho aqui, e aí vou convidar Tá, a Cláudia. tá bom. Obrigada, beijo. Beijo.
Cláudia convidada. Oi, Beta. Oi, tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo bom, Claudinha? Tudo legal. Que bom ver vocês de novo. Estamos num bate-bola, assim, vai, entra, sai. Vou pedir para tu dar um oi, te apresentar. Então, eu sou a Cláudia Fávaro, sou arquiteta, urbanista, trabalho com assistência técnica de habitação de interesse social há muitos anos, junto aos movimentos sociais, associações de moradores, né? Sou sócia fundadora de um escritório, que é o Mãos Arquitetura, que trabalha especialmente nessa área, né? Então, também, por trabalhar nesse campo mais popular, assim, também sempre muito ao lado de mulheres muito guerreiras, com quem, ao longo da minha trajetória, eu aprendi muito. E foi esse olhar delas que eu procurei trazer também para essa comissão, numa perspectiva mais popular mesmo, né, Beta? Uhum. Eu tô aqui com. Eu não mostrei antes no início, ó. Tô aqui para mostrar o nosso selo de obra, é uma das ações nossas. E, Claudinha, eu lembro o dia, vou ficar segurando aqui para o pessoal poder ver. Eu lembro o Muito dia lindo. que a gente estava já lá em alguns meses de comissão, aquela coisa muito dialogada, coisa que a Paulinha falou, né? Da gente decidir coletivamente, definir os projetos. E aí tu trouxe assim, o selo contra assédio na obra foi um dos projetos. E aí a gente assim. E aí então ele saiu, né? Agora a gente vai fiscalizar para que a fiscalização realmente imprima esses selos e ofereça quando for fazer fiscalização nas obras, né? É. Mas isso. Então, ficou muito lindo. Eu fiquei muito feliz depois de ver ele pronto. Acho que todas nós, assim, né? E acho que entre nós, mulheres, essa questão das obras é uma coisa que sempre surge, né? Quando a gente passa na rua, aquele assobio, aquele assédio, né? Assobio também é assédio, né? Aquela cantada desnecessária, né? Que a gente se constrange, que faz com que a gente não passe mais na frente daquela obra, que a gente cruze a calçada, que a gente não se sinta próxima, não só como arquiteta de entrar ali na obra e ter que se impor como alguém que está comandando aquela obra, mas também para a cidadã, né? Para a moça, para a menina, para a mulher que está caminhando na rua, que faz parte da cidade e precisa também ser respeitada, né, nos seus caminhos, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. E com isso também eu queria aqui saudar, né, em primeiro lugar, o Tiago, nosso presidente, que apoiou muito, né, essa nossa comissão, que teve do nosso lado o tempo inteiro, e junto com ele também todos os homens do conselho, né, que validaram a nossa comissão, que nos deram força para continuar, que ajudaram nas nossas atividades, nas nossas propostas, né, sempre nos instigando a seguir e ser cada vez mais propositivas e também mais críticas nas nossas próprias ações. Eu acho isso muito importante, assim, né? E essa questão de a gente ter esse selo nas obras, ele vem no sentido também de uma educação dos homens, né, Beta? No sentido de dizer que quando a gente avança, nenhum homem retrocede. Que nós não estamos querendo disputar espaço com nenhum homem, nós não estamos querendo tirar espaço de nenhum homem, nós estamos querendo reafirmar o nosso espaço enquanto mulheres arquitetas na sociedade, na profissão, na cidade, né? Então, eu acho que é muito importante essa conquista do selo, eu acho que ela reflete um pouco isso, claro, além de todas as nossas ações, que foram muitas, né? Foram muitas as ações. Que foram muitas, né? Agora na plenária do fim do mês, dia 20, dia 30, eu acho, vai ser apresentado o nosso relatório, que está gigante. Eles nem sabem o tempo que eu vou tentar ser rápida para não ocupar a plenária toda, né? Mas e aí depois ele vai poder estar disponível no site, né? Com todas as ações, que muitas pedem continuidade, né? Com Vou até certeza. fazer mais um spoiler lá, já, né? Sobre a nossa cartilha que a gente construiu, né? Que eu acho que foi super importante a gente realmente ter a tua presença, Cláudia, né? Que está lá junto dos movimentos sociais, está lá perto das mulheres mais vulneráveis, as mulheres que não têm carro para se sentir mais seguras dirigindo à noite, que seja. E essa cartilha falando sobre a mulher na cidade, na casa E no bairro. e no bairro.
Isso mesmo. Porque Isso. são três escalas diferentes, né, Beto? E a gente tinha que trabalhar essas três escalas, né? Até porque a gente fala muito da cidade, fala muito não, estamos, né, nos postulando a falar sobre uma cidade para mulheres e reafirmar que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todos, é uma cidade segura para as crianças, é uma cidade segura para os idosos, é uma cidade segura para os homens, para os deficientes, né? Porque nós, como mulheres, também temos uma visão mais ampla no sentido do cuidado, né? Nós temos isso dentro da gente, né? E por isso que uma cidade que é segura para as mulheres é segura para todos, mas também na escala do bairro, que é na questão da representação feminina das associações de moradores, que é na questão do transporte público, da parada de ônibus do seu bairro, mas também da casa, né, Beta? Porque a casa é o nosso lugar de segurança, mas ao mesmo tempo é o nosso lugar de violência. A gente sabe que os maiores índices de violência doméstica são dentro de casa, cometidos por parentes ou pessoas próximas, né? Então, como é que a nossa casa também pode se pensar sendo mais segura e tentando aí evitar ao máximo esses casos de violência, tendo questões que são fundamentais para a preservação da vida das mulheres, né? O que é o significado, por exemplo, de tu ter uma janela maior, que tu possa pedir um socorro na rua, que haja portas em todos os cômodos para poder fugir, né? E se segurar dentro de algum cômodo de maneira segura. Isso pode parecer algo muito simples, mas são coisas que não tem na casa de muitas mulheres, né? E que se tornam cada vez mais vulneráveis e que isso também entre nos quesitos mínimos de sobrevivência de alguém dentro de casa, né? De uma mulher dentro de casa. E como esse trabalho ele é transdisciplinar, né? A gente está Muito. falando de sensação, de sentir-se seguro. Isso vai lá para a psicologia, para assistência social, para todas essas áreas. E dentro disso, da transdisciplinariedade, eu acho que a gente deu um passinho, né? Tem um monte para construir. Por exemplo, quando se criou dentro do Conselho Gabinete de Assistência Técnica para a Habitação Social, e aí a Comissão de Gênero andando em paralelo. Opa, peraí, hashtag elas primeiro, né? Elas primeiro. Porque a gente falava das chefes de família, da situação das mulheres mais vulneráveis, a maioria serem chefes de família e sofrerem assédio. Então, a maioria não estou, né? Estou generalizando sem os números certos. Mas a gente realmente ter essas pesquisas, essas bases de dados para poder trabalhar em todas as disciplinas, eu acho que isso é um trabalho que a gente começou e que pode continuar, né? Com certeza. Para fazer a cartilha, a gente conseguiu atingir um número grande de mulheres, né, com uma série de questionamentos para que viessem essas respostas das próprias mulheres, né, não só da literatura já produzida por mulheres também, mas que a gente pudesse consultar, né, uma gama mais ampla de mulheres que estão nos diversos setores da sociedade, né? Eu acho que isso é importante, assim, de a gente conseguir chegar até onde as mulheres estão, né? O nosso sonho é que a arquitetura seja uma arquitetura para todos, e, portanto, ela também tem que chegar a todas as mulheres, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem muito grande. E a continuidade dessa comissão, a necessidade da continuidade dessa comissão, ela está posta, né? E outra coisa que é muito importante, vendo, por exemplo, pela Paulinha, por mim, pela Bia, né? A gente tem tu, Beta, e tem a Marisa, que são conselheiras do CAL, né? E que estão atuando dentro do CAL, mas também uma visão externa que agregue, né, outros pontos de vista, que traga outros olhares. Como numa comissão de gênero, isso também foi importante. E essa sinuca de bico que a gente chegou agora, né, de dar continuidade para essa comissão, né, tornar ela uma comissão permanente, mas que permita, né, que outros olhares entrem para dentro do nosso conselho e possam fazer com que ele fique mais plural, com que ele fique mais aberto, e consiga realmente a gente chegar, né, nesse objetivo que é chegar em todas as mulheres, né? Sim, sim, e como é enfim, né, eu já acabei de dizer isso junto com a Paula, a gente agora, as chapas, não só no Rio Grande do Sul, as chapas que se candidataram ao conselho, elas trazem diversidade, trazem metade mulher, trazem transgeracionalidade, enfim, mas isso não está posto como regra, né? Isso pode mudar em algum momento de cultura. Mas se fosse no momento atual,
olha que interessante, a gente não poderia propor uma comissão ordinária dentro do conselho de gênero, porque a gente não tinha mais de 5 titulares mulheres. Não tinha, de 20 conselheiros, não sei exatamente quantos são. Né? Agora isso até vai poder existir. Se ela vai ser especial, se ela vai ser ordinária, o que vai se propor, eu não sei. Mas todas as condições agora existem. Existem. Espero que E por um como foi momento cultural, importante... uma revisão, né? Exato. E como foi importante isso que a Paulinha falou antes, que é da comissão ter atuado para dentro e para fora também, né? Então, tipo, temos propostas do selo, temos propostas de alteração regimental para que isso aconteça, fizemos incidência política para que isso acontecesse, essa paridade realmente acontecesse e a representatividade das mulheres se representasse em todas as chapas. Isso foi o nosso esforço para dentro, tanto político, organizativo, quanto institucional, mas também o nosso esforço para fora, de dialogar também com os outros CAUs dos outros estados, de dialogar com a sociedade, de pensar essa cartilha que dialogue com as arquitetas e os arquitetos para construir cidades mais interessantes para as mulheres, bairros mais interessantes para as mulheres, casas mais seguras para as mulheres, né? Então, foi uma gama muito grande dessa ação de trabalho que a gente fez. Gurias, eu acho que a gente realmente, não é querer se gabar, mas nós estamos de parabéns por tudo isso que a gente fez. E acho que, de fato, isso está sendo reconhecido também dentro do CAU, pelas nossas colegas e pelos nossos colegas. E eu queria dizer, porque nesse caminho também a gente encontrou muitas pedras, né? Eu comecei falando sobre isso, sobre a questão dos homens, quando eles nos atacam, quando dizem que a gente quer tirar o espaço deles e que discutir gênero não é importante, que o nosso espaço não é importante. Dizer, na verdade, que o que a gente espera dos homens nessa batalha é parceria. Né? Parceria, é estar com a gente nesse processo, é vir para dentro dos espaços e discutir o seu papel, né? Não discutir o papel feminino ou o papel feminista, mas discutir o papel do homem e o papel do machismo na nossa sociedade, né? Tentar entrar para dentro de si e ir se transformando cada vez em homens melhores, que entendam o contexto da sociedade do século XXI, né? E que os nossos passos para frente não vão retroceder. Então, né? Vem com a gente que a gente vai construir uma cidade melhor juntos, né? Claudinha, o tempo. Vou pedir para tu dar um tchau, assim, palavras finais. Gente, que bom estar com vocês. Espero que essa comissão siga. Se for só com conselheiras, dessa vez eu não estava com vocês, mas me convidem para o café, que eu apareço lá para a gente continuar trocando ideia, tá bom? Um abração. Tamo junto. Beijo. Vou pedir para tu fechar, porque eu não tenho a janela aqui do... Agora eu vou convidar a Marisa para conversar com a gente. Marisa Potter, conselheira. Se eu encontrar. Achei. Convidada. Enquanto a Marisa entra, eu vou também fazer 2 agradecimentos, né? A nossa comissão era de 7 mulheres, né? A Gabriela Belniak, que foi nossa assessora na primeira metade, e a Andréia Pinheiro, que foi nossa assessora na segunda metade. Então, as gurias continuam com a gente até hoje, né, na comissão. A Gabi agora na comunicação, mas enfim, o nosso grupo de WhatsApp só foi crescendo e espero que ele se mantenha, inclusive, né? Oi, Marisa, tudo bom? Oi, tudo bom? Então, estamos aí. Estar aqui, tá um pouquinho. Nessa troca. Vou pedir para tu te apresentar. Bom, sou Marisa Potter, arquiteta e urbanista, sou conselheira suplente do CAU-RS nessa gestão, e participo da Comissão de Política Urbana e Ambiental e da CETEC, que é de Equidade de Gênero. E estamos hoje aqui para conversar sobre a nossa Comissão de Equidade de Gênero, né, que está chegando ao final dessa etapa. A gente estava falando um pouquinho agora sobre a diversidade, que a gente tentou construir um grupo mais diverso possível, de áreas de atuação e tal. Então, a Paula e a Cláudia, elas falaram um pouco da relação delas, do trabalho prévio já com gênero, com comunidades, a Paula na turba, no coletivo. E aí, contigo, acho que a gente pode conversar uma coisa um pouco mais institucional, como conselho, né? As tuas impressões, as ações que a gente realmente fez,
e o que ainda tem por fazer? Bom, as minhas impressões são ótimas, porque nós conseguimos fazer, propor esse plano de equidade de gênero, né, para o Conselho, e fizemos 8 ações, né, dentre elas eu acho que começou, a primeira foi o workshop, lá no final do ano de 2018, não, 2019, né, 2019, e que a gente conseguiu, assim, já ter uma percepção das arquitetas, da dificuldade de ascensão profissional, da desigualdade salarial, do assédio também que surgiu lá. Então, assim, de como é importante ter um lugar de escuta, né, das mulheres, de conversa, de debate para se fomentar políticas para que essa desigualdade ela deixe de existir, né? Que é o que a gente quer. Então, assim, o CalBR, a gente alinhado com o CalBR, que também fez todo aquele pesquisa e depois apresentou um relatório mostrando que a desigualdade ainda profissional e a desigualdade social das mulheres, né, mostra as mulheres numa situação mais vulnerável, né, e desigual. E hoje, como somos mais de 62% de arquitetas no país e 68% das arquitetas, né, dos arquitetos no Rio Grande do Sul, então é fundamental que a gente tenha essas ações no sentido de ter a igualdade de gênero, né? E por isso eu acho que a nossa comissão ainda tem muita coisa para fazer. Nesse plano de equidade que a gente propõe várias ações, né? Por exemplo, na parte social, né? Que para a sociedade ter artes voltada para as chefes de família, né? Uma sugestão nossa. E outros editais que o CAL pode promover, pensando, né, também na equidade de gênero, né? A gente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS 5, que prevê que a gente persiga a igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres, né, e meninas. Então, eu acho que é um trabalho, assim, muito dignificante, dá uma satisfação muito grande fazer parte. Eu tenho aprendido bastante, tenho assistido, inclusive, conferências internacionais, com, por exemplo, com a Zaida Mushi, né? O pessoal da Espanha, da Argentina, da Colômbia, discutindo isso nas universidades, né? Fazendo trabalho, nos projetos de extensão, junto com a sociedade. E, então, assim, para nós, a gente falando, conversando, normalmente a gente ouve, né, principalmente dos homens, que é uma questão sem importância, que essa desigualdade ela é muitas vezes despercebida, né? E ela é real. Então, quando temos os números assim, né, aí que a gente percebe o quão grande, impactante. Como foi a apresentação do relatório, né, em Brasília, lá na plenária do CalBR, que os conselheiros muitos ficaram emocionados, impactados, e mesmo as mulheres não têm noção, às vezes, de quão grande é essa desigualdade. Eu acho que tem pautas que elas são pautas, não sei que palavra usar, pautas constantes, por exemplo, comissão de ensino, políticas urbanas, enfim, que viram comissões, e o gênero, a equidade, ela acaba puxando outras buscas de justiça social, como raça, classe social, e tudo isso são questões que elas são transversais, né, Marisa? Tanto que a gente sempre acabou respingando coisas da nossa comissão em outras comissões. Né? Só vou dar 2 exemplos de ações. Uma delas foi os diplomas de arquiteta e urbanista, que várias faculdades
elas emitem o diploma de arquiteto e urbanista. Simplesmente não tem a inflexão de gênero. E aí a gente, né, transmitiu isso para a Comissão de Ensino e Formação para conversar com as universidades, para pedir que fosse. E também, por exemplo, a nossa proposta para a linguagem inclusiva dentro do conselho, para a comunicação trabalhar a linguagem inclusiva, coisa que não existe ainda. E como é difícil, né? Cada pessoa tem uma regra e o costume desde sempre ver sempre o homem liderando, ou o costume de o gênero masculino, a gente não se dá conta quando a gente começa a trabalhar a inflexão de gênero e o plural, tanto feminino quanto masculino, como é difícil. A gente erra, a gente vê erros ainda, né? E outra coisa que é muito importante que a gente está pedindo é a revisão, né, do regimento interno dos funcionários, né, atualizar ele com essas questões de gênero e a inclusão, né, de um regimento para os conselheiros, porque supostamente não existiria essa necessidade, mas na prática existe, as pessoas são diferentes, e, então isso é uma garantia, né, de que os comportamentos esperados, eles se perpetuem e que exista também uma atenção, um olhar, né, para isso, que realmente o assédio acontece aqui e ali, eventualmente, mas ele acontece em todos os lugares, né? Então, a gente registrando isso nesse regimento é uma garantia maior. É uma garantia maior. E o assédio é um assunto super delicado, mas a educação para o assédio, ela também é super importante, né? A cada dia que a gente trabalha mais com equidade de gênero, a gente se dá conta de questões que culturalmente passam como naturais, como assistir algumas novelas de 10, 20 anos atrás. Elas são assustadoras. Como a mulher é colocada num papel rebaixado e esse acordar, esse dar-se conta que uma brincadeirinha e tal, ela não é sadia, é um momento que a gente está virando a página. E realmente se está num regimento dizendo, olha, o conselheiro não pode dizer tais palavras, o funcionário não pode. Isso vira regra, né? Uma outra coisa importante é a nossa proposta de alterar o regimento eleitoral também, né? Para que tenha uma paridade, a gente, por enquanto, só está pedindo 50% de homens, 50% de mulheres, né, conselheiros, e nas comissões, que tenha no mínimo 30% de cada gênero, né? Mas se fosse se pedir, assim, de acordo com o percentual existente de arquitetas, a gente deveria pedir mais de 60%, pelo menos, né? Ou daqui a pouco 70%. Então, até esses 50% é difícil de atingir, né? Até os 30% em comissões também, os 50% de coordenadoras, né, das comissões, ainda é algo muito difícil, ainda é uma realidade distante. Com certeza. Enfim, vou te pedir assim as tuas impressões, o que tu acha que ainda tem que ser trabalhado, uma avaliação, né? Às vezes a gente fica muito contente que a gente conseguiu alguns fatos e outros que a gente fica acompanhando ali com a luz amarela do tipo, isso tem que acontecer, vou cobrar. Olha, eu tenho ótimas impressões, como já foi falado aqui pela Paula e pela Cláudia, que a gente conseguiu um diálogo muito bom na nossa comissão, temos variados perfis e conseguiu trabalhar internamente, né, com as arquitetas e internamente com as questões do próprio CAL, e também conseguimos trabalhar externamente, né, trazendo as pessoas nos seminários, workshop, no ciclo de palestras que teve uma grande repercussão, e assim teve uma aceitação ótima, a gente sentiu no final do evento, né, como as pessoas gostaram,
como se sentiram representadas e como está fazendo falta esse tipo de trabalho, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que continuar ainda o tempo que for necessário, mas especialmente agora que a gente propõe um plano de equidade educal, que a gente propõe alteração de regimento, para acompanhar todas essas mudanças, se elas efetivamente vão acontecer e da maneira que a gente espera. E também esse diálogo, essa conversa deve continuar ainda por um bom tempo, porque por todas essas diferenças que ainda tem e que não vai ser de uma hora para outra, né? São diferenças culturais, né? Então, comportamentos culturais, a aceitação natural de que normalmente o poder seja dado ao homem, o poder de fala, o poder, né, de receber um salário maior, de estar num cargo de maior poder político. Então, Com assim, eu estou certeza. vendo nas eleições também, aqui eu fico triste, né? Porque aqui na minha cidade só tem uma candidata a prefeita, o Yuma a vice, e são 8 ou 11, não lembro agora, né? Mas são pelo menos 8 candidatos, acho que são 11. Muitos candidatos a vereadores e pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas. Então a Aí gente vê assim. tá o empoderamento, né? É a mulher se sentir encorajada, ela ter a força e a vontade de estar representando. Então, o Sim, empoderamento ele é um trabalho social e tal, que a gente pode trabalhar na classe dos arquitetos, que a gente pode trabalhar nas escalas da cartilha do bairro, da casa e da cidade, mas é um trabalho diário, né, da mulher se acreditar capaz e realmente estar à frente, né? Não só, por exemplo, numa situação como tu diz de Pelotas, de não ter candidata a vereador, quase, né? Candidata mulher para vereador. Então, assim, como é que eu vou ser representada se eu se não tem mulheres como eu no poder, né? Começa por aí. então a gente vê como é importante também o apoio das próprias mulheres, né? As mulheres têm que criar essa cultura de se apoiarem, porque os homens sempre tiveram mais um espaço, né? A gente viu aqui como os homens eles ocupam mais o espaço público e as mulheres historicamente ocupam mais o espaço privado, né? Então os homens discutem mais os problemas da cidade, né? As cidades estão aí hoje precisando ser alteradas, né? Com o olhar da mulher. Então é preciso que a gente se apoie, né? Que a gente discuta, coloque os problemas à vista de todos, né? E perceba que eles existem e podem ser superados. Com certeza, com certeza. Marisa, vou pedir para tu fazer um fechamento, uma fala final Ah, tá e o bom. tempo já se foi. Foi muito rápido, tinha tantas coisas para eu falar, né? Mas então, que bom, então. Então, tá, as minhas impressões são essas. Eu espero que a CETEG continue, né? Daqui a um tempo, que agora ela acabou, e volte com pessoas que tenham essa visão e também vivência com os problemas das mulheres. E parabéns para todos nós. Foi muito bom trabalhar com vocês. E sucesso para a CETEG. Beijos, Obrigada, então. obrigada por tudo. Vou pedir para tu Eu que fechar agradeço. ali no Tá xizinho. bom. Vou convidar agora a Bia para conversar, para fechar a nossa conversa. Bia quer. Bia convidada, esperando enquanto ela entra. Oi, Bia! Oi, Beta, Tudo tudo bom? bem? Que alegria estar aqui, hein, nesse encerramento. Que A alegria, gente até fica né? um pouquinho emocionada, né? Pois tu Estamos sabe, fechando uma etapa. eu tô com o mesmo sentimento.
E tu sabe que tu tá por último porque tu foi uma pessoa muito especial para nossa comissão, né? É a chave de ouro, assim, para fechar nossa comissão. O teu papel no empoderamento das mulheres e como tu contribuiu com a tua fala, que não é do mesmo lugar de fala dos profissionais arquitetos, né? E como tu sempre trouxe isso como dificuldade, a gente sempre enxergou isso como algo super importante. Vou pedir para tu te apresentar, dar um oi. Olha só, eu sou a Bia Kern, eu trabalho a construção civil como uma ferramenta de transformação das mulheres. Então, eu ensino elas, a partir de pequenas oficinas, elas reformarem a sua própria casa e, quem sabe, o mercado de trabalho. É uma satisfação mesmo ter feito parte dessa comissão. Eu agradeço muito, Tiago, agradeço tu, Roberta, pelo convite, enfim, por não ser arquiteta e estar num meio elitizado, né? Falando sobre e com, para mim foi muito importante. Para mim foi realmente, eu tive um aprendizado muito grande e agradeço profundamente esse convite e fico feliz pelo Tiago ter uma alma tão mulher como, enfim, como a gente deseja que fossem todos os homens, né? Meio a meio, por que não? É isso. Sim. Bia, eu acho que assim, ó, a tua atuação, né, a gente sempre buscou a maior diversidade, que eu gosto de ser bastante crítica no diagnóstico. Ó, telefone aí para ti, a vida não para, Já né? foi. Eu gosto de ser muito crítica no diagnóstico e achar que a gente até ainda não alcançou a diversidade ideal. A gente não tinha mulheres negras na nossa comissão, por exemplo. Como é que a gente pode falar sobre mulheres negras? Como é que a gente pode se colocar no lugar de fala que não é nosso, né? Então, assim, por isso, né, eu insisto tanto, assim, que a tua voz sempre foi muito importante, né? A gente não pode trabalhar sozinho, essa comissão ensinou muito isso. E a gente não pode trabalhar sozinho só na nossa área também, né? Se a gente está falando de arquitetura, a gente está criando espaços, a gente está criando cidades, a gente está criando lugar habitado e a gente está gerando emprego também, que é justo onde tu trabalha. Então, é dentro dessa equação que eu acho que a gente consegue enxergar também o espaço da mulher em cada lugarzinho dessa equação. Exatamente, e foi por isso, na realidade, que eu aceitei participar, inclusive, da comissão, porque arquiteto é uma elite que para nós, né, enfim, nós que estamos aqui na fase como pedreiras, enfim, azulejistas, a gente tem um olhar para o arquiteto assim, o arquiteto lá em cima, uma elite, e não chega até a mim. Mas quando a gente sabe que numa obra todos têm que ser horizontais, porque o trabalho ele tem que acontecer e que se acerte, que se entregue no momento propício, né? No momento que foi combinado. Então, para mim, assim, foi especial mesmo ter participado, porque eu levava isso para as nossas mulheres, né? Pena que pegou esse período de pandemia, que a gente não pôde fazer, enfim, oficinas presenciais, mas sem dúvida nenhuma, onde eu percorro, isso vai ser um aprendizado, e vou falar sempre no CAU, na participação das arquitetas, porque vocês, antes de mais nada, desde que a gente começou a construir os cenários possíveis, os ciclos de debates, até chegar à cartilha, e o selo, gente, o selo bate na Aqui, gente. ó, tu Por viu quê? ele? Lindo, eu vi, lindo. Esse selo vai dizer muito, vai dizer para nós mulheres que estamos na obra também, que rebate em todas as pessoas que passarem dentro e fora da obra. Então é uma questão de respeito que a gente tem que levar pelo ser humano, mas muito mais do que eu aprendi contigo, uma grande professora, tudo que a mulher em construção precisa. Mulheres assim, né, que estão voltadas com conhecimento pleno da construção civil, porque eu, de formação, sou da área pública, né, então fica difícil a gente entender, mas tem o terceiro setor dentro de mim. E aí eu encontrei a Claudinha também, que é apaixonada pelo negócio da habitação. Encontrei a Paula, que pensa nas praças, nas ruas onde as mulheres estão. Que isso, gente? A Marisa, com toda a empatia nas propostas. Eu acho que a palavra aqui desse grupo foi empatia.
foi o respeito pelas causas, o respeito pelas pessoas, o respeito pelas mulheres que estão dentro de casa, coisa que a gente nunca se preocupa, só preocupa com a rua ou fora dela, a segurança. A importância de estar dentro de casa, de ter as portas nas casas, de ter a sua segurança em função da violência e de tudo mais o que acontece, fez com que esse grupo se pegasse tanto e a gente foi tão bacana trabalhar em conjunto, mesmo durante a pandemia, enfim, com todo o problema que cada uma teve em função disso, eu acho que só agregou e realmente mostrou para o CAU, na realidade, a grandeza que ele é. E esse grupo, o CETEG, na realidade, eu acho que deve continuar sim, porque ele traz esse norte. Não é um norte específico para a mulher, mas é para o homem também. Então, porque de uma maneira a gente gera os homens. E os homens vêm através dessa construção. Eles vivem, são beneficiados com o que nós pensamos. Não é só para as mulheres. O mundo que se quer não é só para as mulheres, mas para as cidadãs, para os cidadãos, enfim, para todos os participantes, né? Então, se vê através da juventude, se vê através da criança, até o idoso. Por que não pensar diferente? Eu acho que é isso que eu aprendi com vocês, assim, esse olhar diverso. E digo mais, a responsabilidade que o arquiteto tem é suprema em função dos espaços que se constrói. O urbanismo, essa questão do arquiteto urbanista, a importância, a arquiteta urbanista, os dois trabalharem juntos para movimentar as comunidades, com certeza que fará diferença no mundo no futuro. Porque não se vêem as pessoas morando assim como no Brasil, que são 15 milhões, a TIS diz isso, direto. São em média 15 milhões de moradias que têm problemas no Brasil. Então, por que não reverter isso? E trabalhar em conjunto, arquitetos e arquitetas, para entenderem que o espaço que a gente convive é para todos. Independente se está no bairro, se está está no centro, ou em que local da periferia tu estás. Né? Então, acho que isso eu trouxe muito, eu me impactei muito com isso. E realmente com a empatia que vocês têm, vocês que têm mais conhecimento, nos trouxeram isso para a Mulher em Construção e para todas as mulheres que participam do nosso grupo. Tu lembra, Bia, que é engraçado, não à toa, tu trazer a palavra empatia, que foi uma das palavras que mais apareceu lá no primeiro workshop que a gente fez. Lembra de contar para o pessoal, assim, era uma dinâmica que a pergunta era: o que seria um prêmio para arquitetas mulheres? Teve grupo de trabalho que quis botar fogo no prêmio, não queremos o prêmio. Teve grupo de trabalho que entrou, e a maioria foi ótimo. Coisa que eu não imaginava. Eu ficava imaginando quais seriam os critérios, né? E aí as respostas que saíram foram não sobre as mulheres elegíveis para o prêmio, mas sobre o objeto, né? O projeto tem que ser empático, tem que ser uma cidade inclusiva, tem que ter espaços, não sei o quê. Foram critérios do projeto. E que a mulher estivesse na equipe de trabalho. Então, assim, aquilo ali, e a palavra empatia que apareceu tanto, aquilo ali abriu um leque para algo muito mais coletivo, muito mais aberto, e não hierárquico do tipo, eu te dou um prêmio porque tu é o melhor no reconhecimento. Parecia que não se queria um reconhecimento, se queria que todo mundo tivesse oportunidade, espaço e que o mundo fosse melhor, né? Foi para mim, aquilo foi uma baita lição, e a palavra empatia foi o que mais apareceu. E eu acho que isso é para o futuro, sabe, Beta? Esse é o futuro, é a gente construir juntos para melhor para todos e para todas, independente. Chega de construir grandes muros, né? Eu acho que está na hora de arrebentar isso e vamos todo mundo, um é vizinho do outro, um é amigo do outro, enfim, um precisa do outro. Acho que é isso que quis dizer a empatia no caso, não é? Independente da sua ação, tu sempre precisa do outro para sobreviver. Tu não é uma ilha, não vai viver sozinho. Então é isso até a idade madura. Então sempre vai se precisar. E isso traz bem as próprias arquitetas falando no evento, que eu achei muito bonito, de falarem nessa construção, na importância de estar juntos e pensar juntos. A situação da inclusão, acho que é aqui que na realidade finaliza esse trabalho, eu acho que é fantástico. Gente, com essa cartilha fabulosa que foi escrita,
Eu acho que a CETEG, assim, só sucesso, foi parabéns, que nem a Marisa disse, parabéns, sim, Cláudia, enfim, e Paula, tu, que soube nos conduzir, enfim, a Andréia, a Gabriela, todos que colaboraram aí conosco, foi sensacional ter trabalhado em conjunto e ter visto que a gente precisa, que é a partir da gente que está a transformação da sociedade, né? Então, eu agradeço enquanto terceiro setor, enquanto organização da sociedade civil, de ter participado de um grupo realmente que faz a diferença. E eu também não tinha conhecimento do CAL, enfim, de como era o trabalho do CAL, né? E hoje eu tenho muito respeito, é o que eu posso levar. Respeito pelo trabalho das arquitetas e dos arquitetos também, que fazem com que a vida da gente possa mudar, enfim, de todos que estão na nossa volta, né? Que lindas palavras, Bia. A gente está se encaminhando para o final, daqui a uns 4 minutos corta tudo, que o Instagram é assim. Mas eu queria também dizer assim que para gurias todas, para mim foi um aprendizado. Né? Eu acho que mais do que poder contribuir, eu pude aprender com vocês. E isso não tem preço. Né? Como professora, eu estou sempre querendo aprender. E aprendi. Hoje eu sou diferente. Né? Hoje eu reconheci, inclusive, atitudes minhas que eram herdadas do machismo e que eu estou conseguindo trabalhar. Então, para mim, foi transformador. Tem muito trabalho por fazer. Né? A gente plantou várias sementinhas que a gente espera que vão semear por aí. A cartilha ela está desenhada, ela tem que ser feita, o selo de obra está lançado, ele tem que ser divulgado e todos os projetos internos, tem muita coisa por fazer e para mim foi um prazer, assim, obrigada também. Isso! O exercício é sempre, né? O exercício eu acho que nossa, é diário. Então, para a gente conseguir construir um mundo melhor mesmo que a gente quer, fora da utopia, realmente a gente pode construir. Depende de nós. E depende da gente exercitar isso. Então, acho que vocês, arquitetas, tem sim um compromisso, tem, e nós, a sociedade civil, mesma coisa. Junto a gente pode chegar lá e transformar mesmo a nossa vida e a de todos em volta. Porque com ações em conjunto. Eu acho que a CETEG tem que continuar, tem que fortalecer, tem que seguir em frente com um grupo bem equânime, o que já se tenta, que já foi discutido, né? E que pode sim ser apresentado novas pessoas que sigam e que a gente seja, enfim, tome um café juntas também, que nem a Cláudia, a Marisa, a Paula, muitos cafés em conjunto, que a gente siga fazendo parte e sabendo como é que se segue, para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Sim, a rede continua, né? A gente só começou, eu acho. Sim, vamos trabalhando para que siga o trabalho, né? E que o nosso presidente, enfim, veja isso também com um olhar, continue olhando com um olhar do futuro, né? E todos os conselheiros, que a gente ouviu tantos debates, tantas formas, tantas provocações no sentido de que realmente a gente tem que mudar esse pensamento dos homens, né? E também de muitas mulheres, então não vou também excluir, mas mulheres e homens precisam mudar o comportamento, e isso é cultural, e a gente pode sim quebrar isso e pode se transformar, como a gente mesmo. A gente veio de uma educação que foi mudando ao tempo, né? E agora o que segue é o que tem de contextualização. Então, acho que a gente tem muito para dizer, muito para falar sobre isso, e a próxima CETEG aí segue discutindo as mesmas ações, e quem sabe um dia ela não pare, né? Porque isso ela também não tem necessidade de seguir sempre. Quem sabe a gente chegue a um ponto que não vai mais ser preciso não seja mais ter a necessário, CETEG. né? Que lindo seria. Exato. Bia, muito obrigada. Daqui a um minuto ela corta aqui, então vamos se despedir antes que o Instagram se despeça da gente. Obrigada a todas as gurias e seguimos. Abraço, muito obrigada para todas também. Um beijo. Tchau, tchau.